Bem-vindo ao canal. Hoje vamos conhecer como era a gravidez no Egito Antigo, uma experiência profundamente marcada pelas crenças religiosas e pelo conhecimento médico da época. As mulheres egípcias viviam em uma sociedade que, embora primitiva em muitos aspectos, já demonstrava avanços significativos em termos de saúde e práticas de diagnóstico, especialmente para algo tão central quanto a gravidez e o nascimento. Um dos métodos mais conhecidos e curiosos de detecção de gravidez no Egito Antigo envolvia o uso de grãos de cevada e trigo. A mulher que suspeitava estar grávida deveria urinar em sacos de grãos. Se a cevada germinasse, acreditava-se que a mulher estava grávida de um menino. Se o trigo brotasse, a previsão era de uma menina. Caso os grãos não germinassem, isso indicava que a mulher não estava grávida. Este método é um exemplo fascinante da ligação entre as crenças populares e a observação empírica. A ciência moderna, inclusive, sugere que há uma base científica para esse costume. O aumento de estrogênio na urina da mulher grávida poderia acelerar o crescimento das plantas. Outro método de diagnóstico envolvia o uso de cebolas. A mulher colocava uma cebola ou alho em sua vagina antes de dormir, e se o hálito dela pela manhã tivesse o cheiro do alimento, acreditava-se que ela estava grávida. Isso se baseava na crença de que a gravidez causaria um bloqueio no corpo que impediria o cheiro de se espalhar. Embora esses métodos nos pareçam estranhos hoje, eles faziam sentido para os egípcios, que buscavam entender o funcionamento do corpo a partir das suas observações e crenças. No Egito Antigo, a gravidez e o nascimento não eram apenas eventos biológicos, mas também profundamente espirituais. A proteção das gestantes estava associada a divindades como Hathor, deusa do amor, da alegria e da fertilidade, e Ísis, a deusa mãe protetora de crianças. As mulheres frequentemente usavam amuletos que representavam essas divindades, pedindo proteção para uma gravidez tranquila e um parto seguro. A religiosidade egípcia também incluía rituais e cerimônias que visavam proteger tanto a mãe quanto o bebê. Sacerdotes e curandeiros desempenhavam papéis importantes ao realizar preces e rituais destinados a afastar espíritos malignos ou qualquer energia negativa que pudesse afetar a saúde da gestante. O nascimento de uma criança era visto como um evento divino, e as divindades protetoras eram invocadas para garantir que tudo corresse bem. Ísis, em particular, era uma figura central nesse processo, sendo invocada para garantir o bem-estar do bebê, além de ajudar no pós-parto. O processo de parto no Egito Antigo era cercado por uma série de tradições, rituais e práticas médicas. A maioria dos nascimentos ocorria em casa, com a ajuda de parteiras experientes. As parteiras, além de auxiliadoras, eram também guardiãs do conhecimento transmitido ao longo de gerações sobre o cuidado com a mulher durante o trabalho de parto e o pós-parto. Para facilitar o parto, eram usados diversos métodos. Um deles era a utilização de pedras de parto, que ajudavam a mulher a ficar em uma posição mais confortável e eficaz para dar à luz. Curiosamente, os egípcios já haviam percebido a importância da posição vertical para facilitar o parto. As mulheres costumavam ficar agachadas ou ajoelhadas, posições que hoje sabemos serem mais eficazes para o trabalho de parto do que a posição deitada, comum nos partos modernos. Durante o processo de nascimento, as mulheres também contavam com o apoio espiritual, utilizando amuletos e encantamentos para garantir um parto seguro. Entre os mais comuns estava o uso de figuras de deuses protetores como Bes, um deus representado como um anão que espantava os espíritos malignos e protegia mães e crianças durante o nascimento. Embora houvesse muito cuidado com o processo de gestação e parto, o Egito Antigo também era um lugar onde a mortalidade materna era alta. Como a medicina da época tinha seus limites, as complicações durante o parto podiam ser fatais, tanto para a mãe quanto para o bebê. O risco de infecções, hemorragias e outras complicações obstétricas era uma realidade constante. Um exemplo bem documentado sobre a mortalidade materna é o caso de uma múmia encontrada no Egito que revelou que a mulher havia morrido durante o parto. As investigações sobre sua morte mostraram que o feto ainda estava no canal do parto, indicando uma morte sofrida por complicações. Esse caso destaca como, apesar dos esforços espirituais e médicos, muitas mulheres não sobreviviam ao parto na antiguidade. Após o nascimento, o cuidado com o bebê continuava sendo um processo intensamente acompanhado.
As mães eram orientadas a amamentar seus filhos o máximo possível, já que o leite materno era considerado essencial para o desenvolvimento saudável da criança. O desmame, no entanto, podia acontecer relativamente cedo, com a introdução de papas feitas de grãos e outros alimentos comuns na dieta egípcia. A infância no Egito Antigo também era uma fase da vida que tinha rituais próprios. Os amuletos continuavam sendo uma presença constante, e as crianças, principalmente as de famílias mais ricas, eram protegidas por uma série de ritos que visavam afastar doenças e espíritos malignos. A mortalidade infantil também era alta, e muitas famílias perdiam crianças nos primeiros anos de vida, o que tornava a proteção espiritual ainda mais importante. Aos poucos, à medida que cresciam, as crianças passavam a ser educadas de acordo com seu gênero e classe social. Os meninos das classes mais altas eram preparados para assumir papéis administrativos e sacerdotais, enquanto as meninas, embora tivessem uma certa liberdade, eram preparadas para o casamento e para a vida doméstica. A infância, entretanto, também era um período de brincadeiras e desenvolvimento, com brinquedos simples, como bonecas, bolas e animais esculpidos, sendo comuns entre as crianças egípcias. Apesar das limitações, o Egito Antigo foi uma civilização pioneira em termos de conhecimento médico. Os papiros médicos da época indicam um entendimento avançado sobre o corpo humano e métodos para lidar com diversas doenças e condições, incluindo a gravidez e o parto. Um dos mais conhecidos é o Papiro de Ebers, que contém várias receitas de remédios e tratamentos para aliviar o desconforto durante a gravidez e o parto. Os egípcios acreditavam que o corpo era habitado por forças divinas e a saúde dependia do equilíbrio dessas forças. Dessa forma, o tratamento de doenças e complicações envolvia não apenas medicamentos e procedimentos práticos, mas também rituais, preces e encantamentos para restaurar esse equilíbrio. No entanto, é importante lembrar que, embora os métodos utilizados pelos egípcios para diagnosticar e tratar problemas de saúde fossem inovadores para a época, muitos deles se baseavam em crenças que, hoje, seriam vistas como superstição. Mesmo assim, a civilização egípcia estabeleceu as bases para muitos dos conhecimentos que seriam desenvolvidos posteriormente em outras culturas e períodos históricos. A gravidez no Egito Antigo era uma fase da vida cercada por mistérios, crenças espirituais e, ao mesmo tempo, práticas médicas avançadas para a época. Desde o uso de testes rudimentares com grãos e cebolas, até a invocação de divindades protetoras e a utilização de parteiras experientes, o processo de gestação e nascimento envolvia uma complexa rede de crenças e conhecimentos científicos que visavam garantir a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê. No entanto, as limitações da medicina da época também significavam que o parto era um momento perigoso, marcado pela possibilidade de morte tanto para a mãe quanto para a criança.